E nós falamos sobre a terceira viagem missionária. Vale a pena você rever o mapa aí de tudo que o apóstolo Paulo realizou, conquistou, passou pelas igrejas da Macedônia, como você vê lá em cima, também na Grécia, já tinha passado pela Ásia Menor, que é a região da Turquia. Enfim, o caminho dele foi passar por todos esses lugares em que ele fundamentou igrejas na primeira e na segunda viagem missionária. E ele deu muita ênfase à cidade de Éfeso. Ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso. E nessa cidade ele fez ali uma revolução. E curiosamente, como falamos na aula passada, ele teve que enfrentar Jerusalém, sabia de tudo que ele ia enfrentar, de oposições dos judeus, perseguição. A aula passada falamos que já começou apanhando, já começou um tumulto. Se não chegasse o tribuno, né, o comandante romano, com certeza Paulo já estaria morto. Mas o fato é que exatamente a situação levantada pelos judeus contra o apóstolo Paulo tinha a ver com Éfeso. Tinha um efésio com ele ali viajando, que era Trófimo. Ele não tinha entrado em nenhum lugar sagrado dos judeus, né, onde gentios não poderiam entrar, mas colocaram essa situação, aí teve aquela confusão toda, e eram judeus da Ásia Menor que estavam em Jerusalém, conheciam o apóstolo Paulo, sabiam da revolução e incitaram ali aquela confusão, aquela revolta para tentar matá-lo. E nós vamos hoje estudar a defesa do apóstolo Paulo, a defesa diante de todo esse povo. Gente, era uma multidão que o estava agredindo, e o comandante ali queria saber por que está acontecendo tudo isso. E o apóstolo Paulo falou, olha, eu preciso me defender. Então, o capítulo 21, versículo 40, vamos começar a nossa leitura bíblica. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então temos 2 pontos importantes já nesse início da defesa do apóstolo Paulo. Primeiro, ele estava falando em língua hebraica. Ele já estava ali acessando o povo, né? Ele já estava falando a língua que o povo costumava falar. Lembrando que era mais comum na época falar o aramaico do que o hebraico, tá, gente? O que é o aramaico, Bispo G? O aramaico era uma língua corrente comercial daquela região do Oriente Médio. Então, o Ará já vem de Arã, que era aquela região da Síria, aquela parte mais ali, vamos dizer assim, ao norte, né, do Oriente Médio. E ela bem usada mesmo, comercialmente era a língua mais usada, até que veio o grego e tomou conta, vamos dizer assim, de todo o ambiente. Mas ainda assim, o aramaico era muito usado. Muito usado. Bom, aí ele se apresenta como judeu, então já fala, gente, peraí, eu sou judeu, não mudei, continuo sendo judeu, né, do meu nascimento, da minha origem. Ele coloca um ponto importante, ele nasceu em Tarso, mas ele foi criado em Jerusalém, então ele não teve tanto desenvolvimento em Tarso. Eu achei curioso esse detalhe, porque ele volta para Tarso depois da sua conversão. A gente sabe que cristãos em Jerusalém não estavam acreditando muito na sua conversão, quando ele, logo no primeiro ano da sua conversão, ele decide ficar um tempo lá em Tarso. Bom, algum propósito espiritual teve e que a Bíblia não coloca, não explica. Mas ele fala que em Jerusalém foi criado, foi orientado, foi discipulado por Gamaliel. E isso parece ser relevante. Quem foi Gamaliel, Bispo G? Aliás, muito relevante, né? Ele era um ancião, um rabino, e ele era muito conhecido, né? Principalmente assim nos meados, né, do 1º século, e alguém que estudou com outro educador também muito conhecido, judeu, chamado Hillel. Então ele já tinha uma formação e, obviamente, esse aperfeiçoamento
trazendo para Paulo. Inclusive, Gamaliel, ele pertencia ao Sinédrio, que era uma estrutura muito forte daquele tempo, que nós vamos falar também depois. E ele, então, foi um grande mestre, um doutor da lei como poucos. Então, ele conhecia muito, né, a Torá, né, os 5 primeiros livros. E ele, inclusive, teve uma situação que ele defendeu os apóstolos, né? Acho que no capítulo 5 de Atos, os apóstolos, quando queriam prender, bater, matar, aquela loucura que sempre da perseguição contra os apóstolos, a gente percebe que ele deu uma opinião. Olha, se for de Deus, nós vamos estar indo contra aquilo que é de Deus. Se não for, isso vai se desfazer logo. A gente percebe que era de Deus e está aí até hoje, 2000 anos depois, e ele com sabedoria não feriu um princípio espiritual. 2 pontos importantes de curiosidade histórica, tá? Gamaliel já era morto nessa época, porque ele morreu 20 anos antes da destruição do Segundo Templo. Fazia pouco tempo mais ou menos, né? Que era pouco tempo de morte, mas ele já estava morto. E um segundo ponto é que mesmo Paulo sendo tão radical, a linha de estudo de Gamaliel era mais liberal, ela não era tão radical, tão conservadora. Porém, nós vemos no apóstolo Paulo, mesmo recebendo uma instrução mais liberal, um homem bem conservador, um homem bem rígido, que era característica também dos fariseus, né? Os fariseus eram extremamente zelosos da lei. Então, custe o que custar, eles estavam ali, né, de alguma forma, combatendo qualquer doutrina e até também enfrentavam as outras seitas judaicas da época, né, guardando a sua posição conservadora da lei. Maravilha. Vamos continuar o texto, Atos 22, versículo 4. Paulo diz assim: persegui este caminho, né, falando do evangelho, até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Olha o que ele está falando, tem gente aqui que é testemunha que eu fazia isso. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, que era um momento difícil, né, de transitar nesses lugares muito quentes, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, quem tu persegues. Nós vemos nesse início de relacionamento Jesus e Paulo, que Jesus se apresenta de uma forma interessante. Ele não fala: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Ele fala: eu sou o Nazareno. Por que ele fala desta forma para Paulo? É muito interessante, Bispo Dani, porque ele poderia realmente, né, se apresentar como o Messias, o Cristo, e estaria falando a realidade. Mas ele falou o termo que era mais usado, que eles colocavam, né, os judeus como uma seita, né? E era a seita dos nazarenos. Então ele quis colocar lá, falou: olha, é o seguinte, Paulo, os nazarenos não são seita, não. É eu que estou no comando disso. E era quem? Jesus, o Filho de Deus. Então, eu creio que até para ele fazer cair ali tudo aquilo que ele confiava definitivamente. A gente percebe que ali, Paulo, ele vai cair realmente do cavalo em toda a estrutura que ele confiava e que já tinha sido chamado a atenção para não continuar naquilo, né? Então, por isso que ele já coloca o termo nazareno já para chocar mesmo, e ele cair em si, né? Esse trecho que nós estamos lendo, essa defesa de Paulo, também é vista em Atos capítulo 9, tá, gente? Ele está narrando a conversão dele, que também está no capítulo 9. E é muito interessante quando ele fala Nazareno, porque é uma afronta a um homem tão arrogante como Paulo, né? Paulo, assim, quando Saulo era um homem muito arrogante, né? Então, você falar de Nazaré, meu Deus, o cara criado em Jerusalém, Gamaliel, toda aquela estrutura, realmente, né, Bispo G, é para quebrantar o cara, né? Um dos discípulos, né, de Jesus perguntou para o outro: de Nazaré pode vir alguma coisa Será? boa? Então já viu que Nazaré não estava muito bem cotada, né? Vamos continuar, versículo 9. Os que estavam comigo viram a luz
sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Ou seja, né, Jesus está falando exclusivamente com Paulo. Então eu perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Olha só, hein? Temos um dado aqui. Ele já chama naquele momento Jesus de Senhor. Será que ali já é uma confissão, Bispo G? E aí? Eu creio que sim, porque a palavra Senhor é a palavra Kyrios, no grego, que era usado mesmo em momentos que não usaria Deus, o termo Deus, era usado o termo Kyrios, Senhor mesmo. Então ele ali, eu acho que já reconheceu o poder de Deus e já reconheceu que Jesus era o Senhor. Então eu creio que foi realmente um reconhecimento, foi tremendo. Amém. Vamos lá, vamos continuar então. Versículo 11. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. E agora, por que te demoras? Levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Bispo G, nós temos uma narração paralela a Atos 9, Atos 26, Atos 22, que é Atos 26. Em Atos 26, a gente vai estudar mais para frente a defesa diante de Agripa, diante de todos esses homens poderosos ligados a Roma. O ponto é, na narrativa de Atos 26, ele dá mais um detalhe. Ele fala assim, que Cristo, naquele momento, no caminho de Damasco, disse, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, né? Recalcitrares contra os aguilhões. Primeiro, o que significa isso? Porque é importante para a gente entender todo esse momento aqui de conversão. A palavra recalcitrar é tipo assim, escoiciar. Então, porque havia um aguilhão, que era uma ponta no arado, que fazia com que o arado não travasse. Então ela ficava para cima, aquela ponta, o arado ia arando, cortando a terra, mas não afundava. E, obviamente, ficava uma ponta para cima. E o animal que fosse chamado para arar a terra, se ele escoiciasse, se ele recalcitrasse, ele ia se ferir. Então, era o Senhor falando, Paulo, duro para você é ir contra aquilo que você tem como chamado. Vai sofrer cada vez mais. E eu creio que, quando o Senhor falou isso para ele, já devia ter sido ministrado, porque ele conhecia muito bem a palavra, como ele estudou aos pés de Gamaliel, ele pôde ter um conhecimento muito mais amplo da palavra e começar a fazer a ligação com o Messias verdadeiro, na ótica cristã verdadeira, né? E ele, então, já devia ter, mas ele, não, isso não, eu sou judeu, e começou a resistir e não era mais o tempo para isso, né? Preferiu a tradição do que uma vida espiritual até aquele momento. E sabemos, se em Atos 5, Gamaliel defendeu os apóstolos naquela circunstância e foi o mestre de Paulo, Paulo já viu que tinha alguma coisa diferente ali. Isso, né? E é um ponto muito sério, porque Gamaliel, ele mesmo não quis ir contra, porque existiam evidências, sinais, prodígios, maravilhas, de acordo com a palavra, o contexto, diferente daquilo que eles criam, né? Porque eles pegaram doutrinas, outras, né? Mas ali ele já falou, opa, algo acontece aqui. E outros mestres da lei foram impactados, por exemplo, Nicodemos. Então nós temos ali pessoas que realmente estavam em cima do muro ali agora, hein? Será que é? Será que não é? É verdade. E com certeza Saulo já estava sendo impactado, movido. Até porque ele deve ter ficado muito impressionado, por exemplo, com o posicionamento de Estevão. Na hora que o cara está sendo apedrejado, ele invocar o perdão de Jesus, aquilo deve ter mexido muito com ele, né? E é o que nós vamos ler daqui a pouco. Mas nós vemos toda essa movimentação, a forma que Ananias trata, e era algo difícil para Ananias, imagina. Saulo estava ali para prendê-lo, como outros cristãos também, e de repente sozinho ter que encarar
né, na casa onde Saulo estava, por 3 dias cego, toda aquela demanda de romanos, de perseguidores, de soldados judeus, enfim, e ele orar por aquela cura. Então foi uma movimentação muito forte do amor de Jesus pela vida do apóstolo Paulo, realmente uma obra de transformação. E o texto coloca a forma como Ananias, vamos dizer assim, compartilhou a palavra com o apóstolo Paulo, foi bem forte, porque ele falou assim, olha, o Deus dos nossos antepassados, eu sou judeu como você, e é esse Deus que está nos levantando para fazer esta obra. Então o Messias já chegou, né? Não acho que ainda está por vir, e tem gente até hoje que acredita que não chegou. Infelizmente. Né? Então tem muitas pessoas que estão assim, Bispo G, recalcitrando contra os aguilhões. Frase difícil, hein? Quer dizer, está resistindo, está sofrendo. É comum ver dentro das igrejas pessoas que têm um chamado fantástico, pessoas que Deus já mostrou, olha, você tem capacitação para ser um evangelista, olha, eu já te dei revelações para você ser um profeta, olha, você tem um dom de mestre, você conhece muito a Bíblia, você é tão estudioso, olha, você é um pastor, você ama as pessoas, talvez até um apóstolo, olha, tem uma visão, tem um chamado para a tua vida, mas insistem em não realizar o que Deus determina e ficam lá, sentados no banco a vida inteira e sofrem, porque não estão vivendo o propósito que Deus deu para suas vidas. Pior ainda, Bispo G, é aquele que realizou uma obra incrível, né? O chamado, fez coisas fantásticas, deu tanto fruto, aí ficou magoado, porque minha família, porque eu estou com luta, porque eu estou sofrendo, porque é difícil, porque não dá, e não está realizando o seu ministério. Quer dizer, experimentou e mesmo assim, sabendo da sua capacidade, não está fazendo. Então, acho que aqui está uma reflexão importante. Não resista ao que Deus determinou para a tua vida. Amém. Não vai ser fácil, mas o fruto é maravilhoso e vai te dar a verdadeira felicidade. Porque imagine, nós bispos, nós pastores, evangelistas, nós que pregamos todo dia, que fazemos a obra todo dia, e se parássemos, você acha que nós estaremos felizes? Meu Deus. Pelo amor de Deus, estaremos perdidos. Assim como muitas pessoas estão perdidas se enganando. Não, eu estou bem. Não está bem, cara. Não está legal. Porque lá no fundo, o que acontece é que a arrogância está sendo maior do que esse quebrantamento espiritual, do que o reconhecimento do seu chamado. Por isso tem tanta gente boa, tanto profeta, que está aí vazio, tão perdido, porque está fora do seu propósito. Então volta para o seu propósito. Volta a realizar a obra. Bispo, mas eu trabalho, eu tenho tanta coisa, nós também. Todo mundo tem atividades. Há tempo para todas as coisas. Agora, a satisfação espiritual só tem aquele que vive espiritualmente. Paulo estava aprendendo que a vida não era uma religião. Que o que Jesus estava dando a ele, o reino dos céus, era uma vida espiritual. E isso traz a satisfação que o mundo não tem. As pessoas têm que gastar tanto dinheiro, fazer tanta coisa, tem que, para ter satisfação, aí ela passa. Porque tudo nessa terra é passageiro, mas aquilo que é do Espírito permanece para sempre. Então o apóstolo Paulo recebeu esse envio, entendeu, né? Até aquele Ananias fala, por que você está demorando? Porque tem gente que enrola para batizar também, né? Tem uma galera que enrola para se firmar na igreja e tal. Não sei se ainda é o meu momento de batizar e tal. Vai lá e se batiza logo. Começa esse novo tempo na tua vida. Vai hoje para a igreja e fala, hoje é o dia do meu batismo, hoje é um novo tempo, hoje eu vou sair dessa cegueira. Tá certo? Vamos continuar a ler. Versículo 18. E vi aquele que falava comigo, esse a gente já leu já, né? Ou não? Não, é isso mesmo, versículo 18, perdão, vamos lá. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti.
quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Ou seja, ele não apedrejou diretamente Estevão. Ele incitou, ele ordenou e ele ali, de alguma forma, apenas segurou as vestes para as pessoas poderem, com bastante força, atacar as pedras. E o que Paulo ele quis dizer sobre guardar essas vestes? Por que ele teve esse posicionamento naquele momento? Veja bem, a situação ali da Judéia era bem complicada, porque tinha a lei romana, mas tinha também a lei do país de Israel, que era vinculado à religião. Então é um negócio bem complexo. E para que eles pudessem apedrejar, porque eles iriam estar ferindo um princípio romano. Isso chamava-se sublevação. Então, teria que ter alguém com autoridade para guardar as atitudes que eles estavam fazendo. E ele, nessa época, Paulo era do Sinédrio. Então, o Sinédrio era, vamos dizer assim, o ponto principal de autoridade vinculada a Israel, né? Porque Israel era um país vinculado com a igreja, né? Então, era um país, vamos dizer assim, fundamentalista ligado ao judaísmo. Então, por essa situação, quem é que estava dando essa cobertura, guardando as vestes, nada mais do que o Paulo, né? Por isso que colocam dessa maneira. E é interessante nesse ponto da narrativa, da defesa dele, que ele se converteu e ele revela para as pessoas ali, olha gente, eu tive que sair daqui porque os cristãos não acreditavam em mim. Os cristãos não acreditavam que eu, um homem que foi perseguidor, de repente era aquele que estava pregando o evangelho. Quanto mais também os judeus ficariam confusos com toda essa história. Quer dizer, ele fala, eu vivi esse momento já aqui e agora estou de novo para afirmar a vocês, acreditem, porque aquele Saulo já era. Eu tive uma experiência de uma transformação espiritual. O apóstolo Paulo estava aproveitando, na verdade, a sua defesa para pregar, gente. Ele estava ali pregando. É verdade. Né? Falando para eles, olha, existe um caminho, como foi para mim, que também é para vocês. De vocês terem uma vida espiritual e não uma vida religiosa. E a verdade é que tem muitas pessoas que usam o nome de Cristo e não têm uma vida espiritual. Tem uma religião, tem um apego de fé, mas não vivem como novas criaturas. Então o apóstolo Paulo dando essa oportunidade também ali durante a sua defesa, como uma pregação. Bom, continuando o versículo 21, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra. Não falou gentil? Então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Vimos que o ponto-chave para os judeus levantarem confusão novamente com violência foi quando ele falou que ele foi para os gentios. Ou seja, eu preguei para vocês, vocês rejeitaram, então eu fui pregar para os estrangeiros. Então, quer dizer que na cabeça do judeu, um estrangeiro não poderia se converter, Bispo G? Então, você vê o que é a religiosidade, né? A religiosidade é terrível, porque eles aceitavam aqueles que pudessem se converter ao judaísmo e eles os recebiam, prosélitos, né? Eram chamados prosélitos, e os recebiam, obviamente ficavam à parte no templo, tinha toda uma situação ritual diferenciada. Mas, a hora que falou, vou para os gentios, o que Paulo está realmente colocando é que a salvação, algo muito mais amplo, tinha se aberto. Eles não iam ficar no segundo plano, eles não iam ser os prosélitos, eles tinham o mesmo acesso a Deus que os judeus tinham. E isso é que aí mexeu com os ânimos, o zelo, os ciúmes que eles tinham, né? Uma coisa assim entranhada, né? Que eles têm dessa religiosidade. Essa questão até nacionalista também. Agora, o que significa arrojar as capas, atirar poeira para os ares? Que coisa é essa, Bispo G? Já estavam armando apedrejamento, né? Porque o arrojar as capas é aquilo que Paulo viu, os que apedrejaram a Estevão,
fazer e agora ele está sofrendo praticamente igual. Já jogaram as capas para se desimpedir e começar o apedrejamento. E jogar o pó era um sentimento de insatisfação e até uma situação a qual começava mesmo um tumulto. Então já começaram nesse ponto, ó, já tem pedra voando. Agora, só porque os judeus ficaram revoltados, isso foi suficiente para que o comandante ou o tribuno, né, que era o outro termo usado, prender e ainda açoitar o apóstolo Paulo? Então, é a situação, né? Porque lá era um dos lugares que mais convulsão social e religiosa existia. Então, quando um romano tinha que ir lá para aquela região do Oriente Médio, meu Deus, né? Por quê? Porque era sempre tumulto. Então, nessa situação, o que a pessoa que dirige, ela tem que fazer? Eu tenho que agradar aos moradores aqui, eu tenho que fazer a dos moradores. Mas, ao mesmo tempo, como ele era alguém que não era um vínculo com, vamos dizer assim, a realeza, a aristocracia, ele era um pouco mais vínculo com o povo, ele também não queria errar ferindo, mandando matar alguém ou alguma coisa assim. Então, dava uns açoites, vou agradar os judeus. Também vou dar uma corrigida nesse aí que eu não sei o que ele fez direito, porque ele também não conhecia direito o que eram as leis espirituais. Então, era mais para aplacar o momento do que propriamente uma correção para Paulo, porque ele nem sabia o que estava acontecendo. Exato. É uma posição política. Na posição de um tribuno, ele tinha que agradar os judeus, também tinha que agradar os romanos, que os romanos também iam cobrar dele. E aí, cara, e essa bagunça está acontecendo aí? É. Né? Então, ele não queria colocar isso na ficha dele também, né? No relatório do final do dia, né? Chegar lá e falar, que bagunça é essa, né? Bom, vamos continuar, versículo 25. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. De repente, esse tribuno nem romano era, né? Deveria ser de algum outro país, né? E adquiriu da forma da época, aliás, teria que ali pagar, enfim, ele disse que pagou, né, Bispo G? É, isso mesmo. Quem fosse estrangeiro, então, ele teria que pagar para se tornar cidadão romano, é isso? Como funcionava? Então, tinha um cidadão de nascença, provavelmente, né, o apóstolo Paulo, ele tinha ou pai ou alguém que tinha esse tipo de cidadania, que isso vai passando. Então, para se tornar um cidadão romano, teria que pagar, fazer pagamento, né, de 4 formas existiam na época, né? A primeira é que depois de ter servido Roma por um determinado tempo, eles poderiam receber essa concessão, esse mérito. Então, tudo isso tinha toda uma predisposição. A segunda maneira é que depois de ter gastado, vamos dizer, um importante valor, mesmo ele sendo estrangeiro, gastasse construindo uma casa, alguma coisa em Roma, isso em termos até da cidade, essa pessoa também poderia receber essa cidadania. Então, eu acho que o que mais se aproxima com isso, no caso dele ter tido, porque ele foi alguém que foi enviado para a região da Judéia. Então, no mínimo, ou ele, ou o pai, mas acho que até ele mesmo, construiu em Roma alguma coisa e por isso ele teve direito à cidadania. Seria mais ou menos o green card da época, né? Então, o estrangeiro que queira ser colocado lá nos Estados Unidos como cidadão tem que ter o green card, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma história dentro, né? E também, em terceiro, é que depois de ter trazido, né, a Roma mantimentos, o serviço durante anos, também a pessoa poderia buscar. E a gente vê isso mais ou menos alguma coisa também que é desse tempo. Ou então, depois de ter moído muitos grãos, trabalhado muito por anos e anos, é que esses poderiam também obter. Então, em todos eles, a gente percebe que tinha que ter um desgaste muito grande, mas tinham que ter um vínculo
com a cidadania latina, não era só, porque assim, Roma não era a estrutura toda da Itália. Roma era o local mais central, então o cidadão romano não era aquele que é itálico, era diferente. Roma era algo muito específico e o cidadão romano era diferenciado completamente. Tanto que a gente percebe que esse comandante ele teve que pagar um preço. Obviamente, era um italiano, morava perto de Roma, mas ele teve que se desgastar. Então, Paulo, ele tinha, assim, vamos dizer assim, nas mãos um valor maravilhoso, né? Que surpreendeu, porque sendo um judeu e é romano, o cara ficou surpreso, falou, quem é esse cara? Não contava com essa cartada. Não, de jeito nenhum, né? Tava ali, guardada, né? E aí, quando ele lançou, o cara falou, meu Deus, o que está acontecendo? Porque o cidadão romano, ele não era julgado pelas leis das províncias do Império. Ele era julgado pela lei romana. Então, isso lhe dava poder até de ser julgado pelo próprio imperador. Ele poderia apelar para o imperador. Ele não vai fazer isso agora, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele tinha também essa outra cartada como cidadão romano. Então, e Paulo é muito inteligente. Né, muito estratégico. Por que ele não revelou isso antes? Ele deixou assim, chegar num limite que ele falou, olha, quando não der mais, eu vou ter que realmente, quando o romano colocar a mão em mim, eu vou ter que ir por esse caminho, né? Agora, a primeira vez que ele foi açoitado, ele ainda segurou a onda, né? Mas acho que aí, nas circunstâncias, ele falou, agora é o momento de eu me defender. Já que eu tenho que ir para Roma, então eu vou desse jeito. Né? Vou ser julgado lá. Vamos lá, versículo 29. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. É verdade, ele podia ser punido pelo que ele fez com o cidadão romano. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então, vimos aí o comandante fazendo o seguinte, eu posso me dar mal porque eu toquei no cidadão romano, sem julgamento, esse cara pode me fazer mal, eu vou tirar o meu da reta, eu preciso ganhar tempo, mandou para o sinédrio. Deixa os judeus se julgarem suas próprias leis, seus problemas, eu vou tirar o meu da reta. O que é o sinédrio, Bispo G? O sinédrio era vamos dizer assim, uma estrutura vamos dizer, legislativa, judicial de Jerusalém, e eles tinham a prerrogativa de julgar os casos que eram vinculados à área religiosa. Então, obviamente, como eu falei, Israel, naquela época, eles tinham esse vínculo já da própria religião com o Estado, e essa, então, era a maior autoridade. Então, ali tinham, vamos dizer assim, 3 pessoas muito sólidas, fortes, né? Era um chefe, um príncipe chamado Nazi, um sumo sacerdote chamado Cohen Gadol, né? Então, alguém sagrado, e também um outro chamado Bet Din, que era o segundo membro em importância, e outros integrantes. Então, no total, eram 71 homens. Dos mais assim conhecidos, tinham que ser judeus, tinham que ter vínculo religioso, e o apóstolo Paulo fazia parte. E eles todos sentavam num tipo de um semicírculo, e ali eles julgavam as questões religiosas e também, obviamente, vinculadas ao governo do país. Tinham, assim, várias funções, e uma delas era como que um tribunal. É um tribunal. Um tribunal essencialmente, também. Né? Ele, além de uma certa forma legislar, eles tinham também a propriedade para julgar. Tinham todos os poderes, né? Poderes. Era o executivo, o legislativo, o judiciário. O início dele, do Sinédrio, foi com o sumo sacerdote. E o sacerdote foi realmente dessa maneira. Então, as maiores autoridades na área, entre aspas, espiritual, religiosa, e por isso eles têm essa prerrogativa. Muito bem, essa foi a defesa do apóstolo Paulo. Se apresentou agora como cidadão romano, o jogo virou. Mas vamos ver o que vai acontecer na próxima aula, tá certo? Vamos à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a defesa do apóstolo Paulo diante de todos os judeus e soldados romanos em Jerusalém. Paulo discursou revelando a sua história de conversão. Começou descrevendo a sua formação como judeu radical, formado pelo grande rabino Gamaliel.
Revelou seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, assim deixando para trás sua natureza tradicional judaica para ser um fervoroso apóstolo de Jesus Cristo. Com a violência dos judeus diante do discurso, Paulo estava sendo punido pelos romanos até revelar que era um cidadão romano e que só poderia ser punido com devido julgamento romano. Concluído, observamos o posicionamento convicto de Paulo diante de situações extremas e como sabia com sagacidade driblar cada uma das adversidades. Tá certo?